Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos sim, dependendo do que acontecer no Equador, você está preocupado para o jogo da volta e no final de semana tem uma decisão pela frente com um jogo único, em que se você perder tá fora, dentro da tua casa. É loucura o que está acontecendo aí nesse primeiro semestre. Aí, o calendário brasileiro ele atropela as coisas e o Corinthians precisa fazer os seus resultados, porque a pressão, né, é sempre muito grande para que isso aconteça. Falei do Héctor Hernandes voltando, do Coronado lesionado fora e do Angileri que não foi inscrito. Dupla de zaga. O Félix Torres, vocês sabem, ele é equatoriano e da seleção do Equador. Chegou com festa lá da torcida local e é um cara que vem ganhando prestígio aos poucos. E pela primeira vez em 5 jogos, a defesa do Corinthians não foi vazada, como aconteceu nesse jogo contra o Mirassol. Então, eu manteria aquilo que está dando certo. Eu sei que o Tchoka daqui a pouco pode aparecer, porque, enfim, os testes são permitidos, mas eu não faria mais testes. Deu certo nesse momento com o Félix Torres e o Gustavo Henrique, eu manteria essa dupla de zaga que funcionou. Gostaria de ver mais o Angileri, não vai ser possível, e aí eu não sei se ele vai reconsiderar o Hugo, se ele vai manter o Matheus Bidu. O Bidu dá essa oscilada ainda esse ano, né, louca assim, cara, porque ele vai bem na frente, mas ele deixa muitos espaços defensivos. Então também não sei qual a lateral esquerda que o Ramon Dias pretende utilizar. No meio de campo, acho que, enfim, né, a gente tem algumas situações aí. O Martínez vem fazendo a primeira função, o Carrilho a segunda, junto do Breno Bidon, o Garro na ponta do losango, ele que entrou apenas alguns minutos diante do Mirassol para dar uma descansada um pouco mais, e nesse jogo tem que usar o que tem de melhor, né, e o Garro o que o Corinthians tem de melhor, juntamente do Memphis e do Yuri Alberto. Existe uma possibilidade aventada pelo próprio Emiliano, inclusive, né, elogiando muito o Romero nos últimos jogos. O Romero ele tem não é uma crítica, é uma constatação, gente. O Romero ele ajuda muito o Corinthians, isso é inegável, ele está na história pelos números, mas ele tem uma influência muito grande quando ele está na Neoquímica Arena. Fora de casa, ele também faz seus gols, assistência, ele também ajuda, mas ele não é tão efetivo quanto dentro do estádio corintiano. Então, eu deixaria o Romero, talvez até para esse jogo contra o Santos, né? E aí você consiga mudar a escalação agora, num primeiro confronto, fora de casa, contra um adversário que está invicto, está 100% na verdade no seu campeonato, é líder, está numa boa fase, né? Acho que isso resume. E você precisa voltar vivo, como a gente fala, pelo menos com um empate, tentar vencer o jogo, claro, né? Eu acho que a primeira coisa é você manter aquilo que vinha dando certo e uma consolidação de sistema, que seria o losango no meio campo. Ok, não tem o Ranieri, não tem ali... tem primeiro volante, né? Pode ser o José Martínez, com o Carrilho, o Bidon e o Garro. Aí você mantém aquela estrutura que deu tão certo no ano passado. Do que se você tirar um volante e abrir o Romero com o Yuri para botar o Memphis por dentro ou vindo pela esquerda ali e tal, junto do Garro, e aí faz um 4-4-2, um 4-3-3 na verdade. Eu não arriscaria, eu manteria aquilo que deu mais certo na maior parte do tempo, que é justamente esse losango no meio campo, uma estrutura maior para a defesa e claro, né, com os dois homens de frente, o Memphis e o Yuri, que podem fazer a diferença. Eu faria isso. Se o Ramon vai fazer, eu não sei. O que eu acho que há um indício muito grande da manutenção do Félix Torres, provavelmente ao lado do Gustavo Henrique. Na lateral, nos últimos jogos, ele usou bastante o Bidu, então acho que o Bidu meio que, não sei se até por uma questão ofensiva, reconquista um pouco a titularidade. O Hugo não apareceu mais no time titular. E na frente ali, mesmo que o Romero tenha ganhado oportunidades, eu deixaria o Romero e o Thales Magno para segundo tempo, né? Vamos aguardar. Até porque o resto está muito bem estruturado, né? Martínez, Carrilho e Bidon, com o Rodrigo Garro na ponta do losango. Enfim, esse o time deve ser esse o time, com uma ou outra variação, para encarar o Barcelona em Guayaquil nesse grande jogo. O Corinthians precisa pelo menos beliscar um empatezinho. E precisa jogar também um pouco melhor do que jogou contra a Universidade Central na Venezuela. Porque aí decide em casa, e aí se vier aqui para fazer uma vitória simples, um resultado simples, tudo bem. Lembrando que no meio desses dois jogos, no final de semana, tem um confronto de semifinal contra o Santos. É uma maratona, é pegado, é pressão, mas não tem muito o que fazer. A gente está há 2 semanas aí de conhecer o campeão paulista
e também de definir se o Corinthians vai ou não para a fase de grupos da Libertadores. Tem tudo para isso acontecer, mas precisa resolver essa parte eliminatória que começa nessa quarta-feira. O que vocês fariam? Vocês acham que está tranquilo aí para passar pelo Barcelona? Dá uma preservada pensando no Santos, faz o contrário, bota a força máxima agora a quarta e preserva diante do Santos, aí eu já acho mais complicado, né? O Memphis Depay virou protagonista do Corinthians na temporada 2025. Não tem problema que o Memphis fez aniversário de 3 dias, não tem problema se ele foi no Altas Horas, não tem problema se ele tem saído, não tem problema se gravou CD. Se tiver resolvendo em campo, tá tudo certo. E ele está resolvendo, aliás, como já resolveu em 2024 e continua resolvendo em 2025. Ele passou o Thales Magno. O Thales Magno, em participação em gols em 2025, o Thales Magno tem 6 participações, né? São 1 assistência e 5 gols. O Memphis, ele chegou a 7, né, em 2025, porque são 5 passes decisivos e ele balançou as redes 2 vezes, tá? Ontem foi dele aí o passe, né, para o gol do Henry Romero. Aliás, não foi um passe, foi um cruzamento, foi um escanteio. Então ele chega a 5 assistências e 2 gols. É claro que quem tem mais gols, né, o Thales Magno tem, né, 5 gols, ele tem 5 assistências, enfim. Mas nós estamos falando em participação em gols, ou assistência ou gol. O Memphis Depay é o líder do Corinthians na temporada 2025. Like pro Memphis, like pro cafezinho. Vamos embora continuar falando muito do Coringão. Quais são as 3 opções que o Corinthians, né, pode... quais são as opções que o Corinthians tem, né? Qual clube o Corinthians pode enfrentar na semifinal do Campeonato Paulista? São 3 possibilidades, tá? Que estão em aberto. Muita gente acha que é só o Santos, não é. Pode ser o Santos, pode ser o São Paulo ou pode ser o Novo Horizontino, tá? Então, para ser bem objetivo para vocês, hoje, né, jogam São Paulo e Novo Horizontino, né? O jogo acontece às 20 horas no Morumbis, né? A partida ocorre nessa segunda-feira e esse resultado, né, resultado dessa partida, é claro, influencia diretamente no adversário do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista no próximo fim de semana. Para ser o Santos, tá? Para ser o Santos o adversário, o do Corinthians, o confronto será contra o Santos, caso o São Paulo vença o Novo Horizontino no tempo regulamentar, ou seja, nos 90, 100 minutos de jogo. Tá? O São Paulo com 21 pontos, né? O Santos ficaria assim com a pior campanha entre os classificados, enquanto o São Paulo chegaria a 22, o Santos ficaria com 21, tá? Então o Corinthians vai ter que enfrentar, o Corinthians vai enfrentar, por ter a melhor campanha, o que tem a pior campanha, isso entre os 4. Então, em caso, né, de vitória do São Paulo, o Santos ficaria com a pior campanha. O São Paulo enfrentaria o Palmeiras e o Corinthians o Santos. Para o Corinthians enfrentar o São Paulo, só existe uma possibilidade, né? A possibilidade seria do São Paulo eliminar o Novo Horizontino nos pênaltis, empatando no tempo normal e eliminando o Novo Horizontino nos pênaltis. E no caso de enfrentar o Novo Horizontino, é simples, o Novo Horizontino tem que eliminar o São Paulo no Morumbis, e aí o Corinthians enfrentaria o Novo Horizontino. Acho que esse é o que o corintiano mais quer, né? Enfrenta o Novo Horizontino, enfim, não sei, né? Tem uns aí que acham que quer enfrentar o Santos, quer enfrentar o São Paulo. Eu quero a sua opinião aqui embaixo, mas resumindo, tá? Para o torcedor corintiano é isso. Se o São Paulo vencer o Novo Horizontino no tempo normal, o Corinthians vai enfrentar o Santos na semifinal. Se o São Paulo empatar com o Novo Horizontino e vencer nos pênaltis, o Corinthians enfrenta o São Paulo na semifinal. E se o São Paulo perder para o Novo Horizontino, o Corinthians enfrenta o Novo Horizontino na semifinal. Qual o adversário que você quer na semifinal? Seu comentário aqui embaixo, deixa o like. O Neymar andou provocando ontem. Vem o Santos, né? Eu quero que venha o Santos. Não falar, tem medo de mim, tem mais medo de mim, que venha o Santos. Agora e você? Melhor o Novo Horizontino, que é mais fácil, enfim. Né? O Novo Horizontino eu achei bem ruim, hein? Olha só, hoje o craque Neto deu uma informação, tá? Ó, o helicóptero do Neymar tá passando aqui. Hoje o craque Neto deu uma informação
que o Thales Magno está insatisfeito no Corinthians e não quer mais ficar no Corinthians, tá? Eu fui atrás dessa informação. O Thales Magno é o segundo jogador com mais participações em gols do Corinthians, né, na temporada. Aliás, o artilheiro do time na temporada tem 5 gols, o Thales Magno, e tem 1 assistência, mas, né, segundo o Craque Neto, ele não está satisfeito porque não tem sido utilizado. Vários, né, jogos aí o Emiliano e o Ramon preferem o Romero, sempre foi assim, né? Enfim, e o Romero tem resolvido, na verdade. Então o Thales Magno estaria chateado e não quer a renovação do empréstimo mais com o Corinthians, tá? Eu não consegui confirmar a informação que ele não quer ficar. Eu consegui confirmar a informação que ele está chateado realmente por não ter muitas oportunidades, até porque, na visão dele, ele vem correspondendo dentro de campo, né? Inclusive com gols. Foi assim no Campeonato Paulista, tem sido assim no Paulistão. Então a informação que eu tenho, tá? Não estou dizendo que não seja verdade, é o que eu consegui apurar, é que ele não pediu para não renovar, não quero mais, não vou renovar, mas que ele já externou ali para companheiros, inclusive a gente conversa com pessoas no elenco ali que passam para a gente, que ele realmente está insatisfeito e acha que deveria ter entrado em alguns jogos e não entrou, enfim, que não vai ficar, né, realmente satisfeito com uma situação dessa, tá? Agora o Craque Neto já disse que ele não quer ficar no Corinthians, hein? Então é uma informação até mais forte, né, do que essa que eu confirmei. Vamos aguardar os próximos capítulos, né, dessa situação aí envolvendo o Thales Magno. Ele está insatisfeito, ele não concorda, né, pelo fato de não ter sido utilizado nos últimos jogos, só não confirmei que ele quer sair, pediu para sair. Mas eu não duvido de nada, jogador de futebol, né, quer jogar, enfim, vamos aguardar como é que vai ficar essa história. Fala, fiel, falando, sou corintiano, tudo bem com vocês, meus amigos? Bom dia, boa tarde ou boa noite, se você estiver assistindo esse vídeo à noite. Gente, eu já peço desculpa aí pelo áudio, tá? Meu áudio aí tá horrível, eu sei disso. Pra quem não sabe aí, pra quem é novo no canal, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, o meu microfone quebrou, tá? Já tava velhinho, bichinho, quebrou, parou de funcionar, tá? Porém eu já comprei um novo microfone aí pela internet, deu um problema logístico, por isso que tá demorando tanto. Eu tô esperando o meu novo microfone chegar pra melhorar a qualidade do áudio pra vocês, tá bom? Então não fique irritado aí comigo, tá? Diante desses áudios que eu tô mandando aqui no canal, mas o mais importante aí é de fato trazer as notícias aí do nosso Coringão. Isso acontece, não vou esquentar a cabeça, mas vamos pra cima, tá? Coringão aí já vai enfrentar o Barcelona amanhã, e na minha opinião aí o time do Corinthians é bem melhor que o do Barcelona, tá? E eu acho que vai ser uns 2-0, 2-1. Porém, Libertadores, né? Não importa se o time é grande, se o time é pequeno, Libertadores é Libertadores. A gente viu o que aconteceu aí diante da Universidade. O Corinthians sofreu para ganhar deles, e é um time de terceira divisão, tá? Mesmo com um time superior, e é Libertadores. Libertadores é um dos campeonatos mais disputados aí da América Latina, tá? Então não é só porque o time adversário é mais fraco, no primeiro, na 10ª divisão que for, que o ânimo, né, dos jogadores é uma atmosfera totalmente diferente, tá? Mas na minha opinião aí o Corinthians vai ganhar assim do Barcelona. Então deixa teu palpite aí também, tá? Nos comentários. Então é isso. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!